Você já ouviu falar em método histórico? Ainda não? Então fica comigo, depois da vinheta, te digo. Fala, minha galera linda, meninos e meninas da metodologia da pesquisa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no teu canalzinho Bíblio Responde. Hoje, minha galera, nós iremos estar dando continuidade à nossa playlist Método Científico. Então, se essa é a tua primeira vez aqui conosco, você dá uma parada, vai aqui ao lado na sugestão, assiste as aulas anteriores e depois vem para cá, corre para o abraço. Hoje, nós iremos estar trabalhando especificamente o método de abordagem chamado método histórico. Então, antes de qualquer coisa, o que é o método histórico? É aquele que, para eu entender o meu hoje, eu preciso ir até o meu ontem. Eu entender como é que funcionou. Por quê? O hoje é uma consequência do ontem. Então, significa que o método histórico, ele compreende o passado, compreende o presente a partir do meu passado. Beleza? Tá? Agora, quando a gente fala bem assim, para que eu quero entender o passado? Eu quero compreender o passado para eu saber o porquê o hoje está acontecendo isso? É só para isso que é o método histórico? Não, bebê. O método histórico é aquele que você vai para o passado para entender o porquê o fenômeno está acontecendo desse jeito no meu hoje, no meu presente, para poder, com precisão, dar sugestão para que no futuro ou aquele fenômeno que não está muito legal passe a ser melhorado, ou aquele fenômeno que já está show de bola permaneça ainda mais show de bola, tá? Então é esse que é o nosso contexto. Eu entendo o passado, eu vou lá no passado, entendo o porquê ele começou a ser desse jeito, cujo resultado vai ser o meu presente, para eu poder ter subsídio para melhorar o meu futuro. Tá? Então, eu entendo o passado para melhorar o meu futuro. Tá? Então, é esse que é a grande sacada do método histórico. É por isso que tem muita gente que faz pensando que está fazendo método histórico, mas já está fazendo um resgate histórico. Resgate histórico é diferente de método histórico. Resgate, eu só vou mostrar como é que era Manaus na época de 1896, quando se tornou a grande Paris dos trópicos. Isso é só um resgate histórico. Para ser método histórico, eu vou ter que olhar qual é o aspecto que eu vou querer focar nessa retrospectiva. Então, não é só fazer retrospectiva. Eu quero olhar só o aspecto econômico. Eu quero achar só o aspecto social. Eu quero achar só o processo de industrialização. Tá sacando? Então, eu faço o meu resgate histórico, mas olhando para o foco que eu estou me propondo estudar. Então, não é só olhar para o passado. É um olhar direcionado. Já que eu só quero entender como é que começou o processo de industrialização aqui na cidade de Manaus. Então, eu tenho que olhar para o meu passado, mas com foco onde? Indústria. Ok? Como foi que surgiu? Por que surgiu? Por quem surgiu? Como foi estabelecido esse processo? Por que foi estabelecido desse jeito? Aí eu começo a entender. Ah, então é por isso que a mulher continua ganhando menos do que um homem, mesmo assumindo o mesmo cargo. Tá entendendo? Porque eu fui lá para o início, eu fui para a raiz do problema, para entender todo aquele contexto que gerou
uma construção que é vivenciada no meu hoje, tá? Então, isso é o método histórico, tá? Tendo o passado para melhorar o meu futuro. Então, significa, de acordo com Silva, que o método histórico ele faz assim: diante do exposto, pelo método histórico, é possível investigar as raízes de determinado fenômeno e compreender melhor os seus desdobramentos. É por isso que, mais uma vez, a gente fala: eu tenho que compreender a passagem da descrição para a explicação de uma situação do passado, a partir de quê? Dos paradigmas. A partir do quê? Dos valores. A partir de quê? Da visão. Ou seja, a partir da cultura daquela época. Aí eu começo a decodificar o meu fenômeno. Entender o porquê ele está assim e não assado. E compreender principalmente as consequências dessa estrutura que vai me gerar o meu hoje, as consequências do meu hoje, ok? Então, este método, ao voltar para o passado, ele tenta descobrir as causas e os efeitos do bendito fenômeno que eu estou estudando. Qual é o fenômeno que eu estou estudando? O processo de industrialização na cidade de Manaus. Então eu quero verificar esse meu fenômeno. Como foi que ele foi criado, por que ele foi criado e qual a consequência de ter sido criado desse jeito. Por isso que eu entendo as causas e os efeitos a partir do meu resgate histórico, tá? Contribuindo para a atuação humana diante de um fato específico. Então percebe que sempre método histórico ele tem um olhar específico, tá? Ele vai examinar o fato com base na temporalidade, com base na era, na época, no período. Então eu posso voltar para o meu passado de uma semana atrás. Eu posso voltar para o meu passado de um século atrás. Eu posso voltar para o meu passado de um mês atrás. Eu posso voltar para o meu passado de uma hora atrás. Porque tudo é passado. Então a gente vai estabelecer nesse nosso resgate histórico qual é a periodicidade, a temporalidade, a era que eu vou fazer esse meu estudo, tá? Eu tenho que fazer esse meu resgate, um olhar específico. Por quê? Porque eu tenho que colocar na minha cabeça que o método histórico ele vai permitir que eu compreenda como é que esse fenômeno foi construído ao longo da história. Ele vai me permitir compreender o porquê do fenômeno ter sido estabelecido da forma A e não da forma B. Ou seja, compreender o porquê os fatos ocorreram da forma apresentada e de uma maneira mais ampla. Isso quer dizer que, quando eu uso o método histórico, eu vou compreender o contexto social em que aquela instituição ou fenômeno nasceu. Como foi que nasceu? Por que que nasceu? Tá? Segundo as autoras Lakatos e Marconi, o método histórico ele vai resgatar o quê? A vida social. Ele vai resgatar o quê? As instituições ou fenômeno, tá? Ele vai resgatar o quê? Os costumes que foram originados lá atrás. E a consequência é o meu hoje.
e eu quero projetar um amanhã diferente, no sentido de melhorar cada vez mais aquele fenômeno que eu estou estudando, tá? Então, galera, significa que a perspectiva histórica, envolvendo o foco de estudo, no sentido de compreender a sua evolução, ele também vai compreender tanto esse aspecto evolutivo, a sua evolução, mas também ele vai tentar entender a sua transformação ou até mesmo o seu desaparecimento, não é? Antes era assim, hoje não é mais. Mas por quê? Alguma coisa aconteceu. A educação anterior, tinha gente que defendia a educação no passado, que dizia que os alunos respeitavam os professores, que a educação pública era infinitamente superior. As pessoas estudavam no colégio público e conseguiu entrar numa universidade, conseguiu sem fazer cursinho. E hoje, por que a minha escola pública não está tendo o mesmo resultado que tinha na época da minha mãe, por exemplo? Então, houve um ruído nesse processo, houve o desaparecimento de algum elemento ao ponto de saber, como eu estudei com a minha filha ontem à noite, que 96,6% dos alunos que saíram do ensino médio da educação pública de São Paulo, de acordo com a pesquisa em 2021, não sabem fazer uma equação do primeiro grau. Isso é coisa que a gente aprende no 7º ano. Então, se o moleque não aprendeu no 7º ano, no 8º ninguém detectou, no 9º, no 1º, no 2º, no 3º ano, se eu não fiz o básico, que é a equação do primeiro grau, como é que eu vou fazer a do 2º grau? Como é que eu vou fazer trigonometria? Como é que eu vou fazer álgebra? Como é que eu vou passar? Então, eu vou, a partir disso, pelo método histórico, eu vou começar a verificar onde é que foi esse ruído, onde é que foi começando a desaparecer, onde é que foi começando a se transformar. Nesse caso, para negativo do que positivo, o ensino. Tá sacando, meu amor, como é que a gente faz o método histórico? Então, eu não vou só fazer um resgate histórico. A gente tem que fazer uma perspectiva, mas com um olhar específico para o fenômeno que eu estou estudando, tá? Por isso que não é simplesmente resgatar o meu passado. Resgatar passado é contexto histórico. Quero contexto histórico. Contexto histórico é só encher linguiça. Método histórico é você voltar para o passado, a partir daquele foco, para entender o nascimento, a evolução, transformação ou desaparecimento daquele fenômeno, para entender o porquê hoje ele está desse jeito e te dar uma solução para que amanhã ele mude e mude para melhor, ok? Tá? Para a gente poder desenvolver então o nosso método histórico, eu vou lá resgatar o meu passado de forma específica. 2, eu vou começar a fazer uma crítica sobre esse meu estudo, para eu poder entender por que ele está assim, mas se fosse assado, mas será que realmente foi assim? Eu vou começar a entender o contexto daquela época, para justificar o porquê o negócio está funcionando A e não o B como deveria ser. Eu vou começar a estabelecer críticas. A partir do momento que eu começo a olhar um olhar crítico, eu vou descobrir o que é positivo, o negativo, o que é certo ou errado, o que é frágil, o que é forte. Não é? Então eu vou começar a compreender o contexto, o fenômeno propriamente dito. E a partir disso, eu vou poder, com precisão, construir uma conclusão acerca do fenômeno. Tá? Então, obrigatoriamente,
o meu método histórico tem que passar por esses passos. Para a gente fechar a nossa aulita de hoje, eu vou para um exemplo que foi feito por mim. Então, no meu mestrado, eu trabalhei a história e a memória da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Esse prédio belíssimo que fica no centro da cidade, não é? Então, hoje ele está com esta carinha. Mas eu quis trabalhar a criação da minha biblioteca pública, que não foi nesse prédio. Ela chegou nesse prédio em 1910 e ela foi criada lá em 1800, não é? Então, qual foi o objetivo que eu quis trabalhar? Eu queria verificar se a biblioteca pública, quando foi criada, ela estava verdadeiramente voltada para o público, para o usuário, para a sua clientela, que é justamente a clientela manauara. Na minha cabeça, eu coloquei, claro, que eu falei assim, não, a biblioteca pública, quando foi criada, ela só se abria para as pessoas que sabiam ler, para os letrados, que representava 5% da população de Manaus. Isso significa que a hipótese que eu estabeleci foi: a biblioteca pública, quando foi criada, não estava voltada verdadeiramente para o público. Aí eu fui ter que estudar o quê? Método histórico. Já que eu peguei desde a criação da sala de leitura, aí chegou para se tornar biblioteca provincial, para depois chegar a biblioteca do estado do Amazonas, então eu fui ter que fazer esse resgate histórico. Só que aí, galera, o que acontece, né? Eu, como peguei o método histórico, eu tive que passar para o meu resgate. Quando eu fui resgatar, eu fui entender o processo de construção da cidade de Manaus, para poder entender como é que era, na visão dos governantes, o que era público para os governantes, para a sociedade de 1800, para a sociedade de 1910. O que era público? Então eu fui fazendo esse meu resgate, onde eu descobri que naquela época, público era quem sabia ler. Público eram apenas homens. Mulheres e crianças não era considerada público. Analfabeto não era considerado público. Pessoas que eram de baixa renda não eram consideradas público. É por isso que a plaquinha dizia assim: a biblioteca está aberta para todo mundo, vírgula, desde que devidamente trajado. Por quê? Porque na cabeça daquele período histórico, quem está devidamente trajado, quem era letrado, quem era do sexo masculino, era público. Não é? Então, eu fiz esse resgate, fui estabelecendo uma crítica sobre isso. Aí eu fui entendendo o contexto. A partir do momento que eu começo a entender esse contexto, eu posso chegar a uma conclusão. E a minha conclusão foi: a minha hipótese era falsa, gente. A biblioteca pública, quando abriu as suas portas, estava sim voltada para o público, para o usuário. Por quê? Porque naquela época, naquele contexto histórico, o conceito de público era totalmente diferente do conceito que hoje nós consideramos público. Então, como eu não tinha ainda essa experiência científica, eu coloquei essa hipótese. A biblioteca não está voltada para o público. E aí, pelo método histórico, eu consegui compreender que, naquele momento, ele estava, sim, aberto para o público. Porque o conceito de público era pessoas devidamente trajadas, pessoas devidamente alfabetizadas,
pessoas que se enquadravam no padrão local. Homens, mulheres e crianças não, escravos não, analfabetos não. Então, se estão discriminando, aí é a crítica que eu vou fazer. Mas naquele contexto, eu entendi o que era público. Tá? Então, qual foi a conclusão que eu cheguei a partir disso? É que a biblioteca pública, desde a sua criação, se voltou, sim, para o público. Ok? Então, isso é o método histórico. Se eu apenas voltasse a história da biblioteca, como num livro qualquer, no ano tal foi ali numa sala de leitura, aí passou para o colégio Dom Pedro II, que saiu do Dom Pedro II, foi para o prédio que hoje é o prédio da polícia. Isso é só um resgate histórico. Isso não é método histórico. Deu para entender a diferença? Como é que a gente aplica o bendito método histórico? Ok? Tá? E aí a gente vai ficando por aqui com esse nosso conteúdo da aulinha de hoje. Se gostou, sinta-se convidado ou convidada para se inscrever no canal, ativar sininho, seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo com os teus colegas, dar sugestão, dar sua crítica aqui embaixo, que a gente vai estar sempre aberto para te receber. Afinal de contas, a gente faz isso para você. E eu te peço ajuda dando o teu like, porque quanto mais like, mais longe eu consigo ir, mais pessoas eu consigo ajudar. Então eu conto contigo e eu te vejo também no nosso próximo encontro. Fica bem, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.